turma, tudo bem? Novamente estou aqui para trazer um vídeo de revisão, tá? Agora sobre trabalho, que é o conteúdo que nós vimos, tá? Então, desde já agradeço por você estar assistindo. Creio que isso possa contribuir para o conhecimento de vocês, tá? Então, pessoal, ó, trabalho, a gente vai em aula. Agora eu vou estar trazendo uma revisão, tá? Então, nesse caso, os outros vídeos, né, que acabei falando também de gravitação universal, né, que era a revisão da semana passada, roda, alavancas, né, roldanas, polias móveis, polias fixas, a gente já revisou. Então, aqui eu vou falar só sobre o trabalho, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, trabalho nada mais é, pessoal, que uma força aplicada, né, uma ação de movimento em um determinado deslocamento. Ou seja, vai existir trabalho somente quando houver isso. Quando não houver deslocamento, pessoal, independente da força que é aplicada, não haverá trabalho, tá? Então, trabalho a gente calcula pela essa letra grega aqui, ó. Ela representa o trabalho, que é o tal, a letra grega tal, que representa o trabalho. É igual a uma força, tá? Vezes um deslocamento. Então, a unidade de medida do trabalho é joule, tá? E o tal representa o trabalho realizado, o F é a força aplicada e D o deslocamento, né? Que também nós podemos considerar que é um ΔX, né? Seria a variação da posição. Então, a posição inicial e final. Então, faço a diferença disso, que seria a variação de uma posição X, tá? Então, para calcular o trabalho, pega a força, né, multiplica pelo deslocamento, tá? Só que tem algumas restrições, tá? Por exemplo, o trabalho que nós estamos vendo nessa série é um trabalho que não vamos aplicar de fato aplicar uma força formando um ângulo diferente de 180 graus, né, na horizontal, ou 90 graus, tá? Vamos aplicar, pessoal, um ângulo que seria sempre na horizontal, tá? Então, um ângulo seja de 60 graus, 30 graus, não vai existir nessa situação que vamos trabalhar esse conteúdo, tá? No ano que vem, primeiro ano do ensino médio, a gente já vai trabalhar com mais cautela essa parte e vamos focar mais nessas outras partes que abrangem outros ângulos, tá? Então, nesse caso, tem duas coisas que nós temos que lembrar, tá? Que é o trabalho motor e o trabalho resistente. O trabalho motor é sempre quando a força, pessoal, for aplicada, né? Sempre no sentido, né? Do deslocamento, né? Então, se eu tenho um objeto que está sendo empurrado, ó, vou pegar aqui esse cubo aqui. Então, eu tenho esse objeto que está sendo empurrado. Se uma força F aqui, ó, aplicar uma força para esse lado, né? Então, a força está sendo aplicada para esse sentido, tá? Sentido, deslocamento, ele está se deslocando aqui para a minha direita, né? Então, eu estou aplicando também uma força para cá. Então, quando acontecer isso, pessoal, o trabalho tem valor positivo, tá? Agora, se for o contrário, né? Aqui, ó, observação, se no caso o sentido da força que é aplicado, né, for contrário do deslocamento, por exemplo, se eu estou se está tendo uma força aqui para esse lado, só que o deslocamento, né, vamos imaginar, o deslocamento é para ser para cá, né, só que aí existe uma força aplicada aqui e uma força contrária que está empurrando também no sentido contrário do deslocamento. Quando acontecer isso, pessoal, significa que o trabalho, né, vai ser negativo, tá? Então, nós temos duas possibilidades. O trabalho motor vai ser sempre positivo. O trabalho resistente é aquela força, pessoal, que é contra o movimento. Então, isso significa que o valor, pessoal, do trabalho pode ser negativo, tá? Ou seja, vai ter outra força, né? Claro que pode superar ou não a força aplicada. E aí eu vou ter uma diferença, tá? De força, né? Eu vou ter o trabalho, na verdade, de duas forças. O trabalho da força aplicada para a direita e o trabalho da força aplicada para a esquerda. Que nesse caso, eu vou citar aqui a força de atrito, né? Então, aqui é o exemplo, eu aplico uma força aqui, só que tem uma força de atrito entre a superfície e o objeto. Então, se a superfície não for muito lisa, pode impedir e dificultar a força que eu estou aplicando, certo? Então, isso significa, pessoal, que a força de atrito vai existir um trabalho, só que esse trabalho vai ser negativo. Só que o trabalho da força aplicada, né, para o sentido do deslocamento é positivo, tá? Então, aqui, ó,
nós vamos ter dois tipos de força, que é a força conservativa e a dissipativa. Para melhorar o que eu estava falando, pessoal, então se eu tenho, por exemplo, uma força conservativa, o que é uma força conservativa? É uma força que ela não depende do deslocamento, tá? Então ela vai existir, ela vai ser aplicada independente do deslocamento, tá? Ela vai existir, ela não vai depender do deslocamento. Já a força dissipativa é uma força que vai depender, tá, do deslocamento da trajetória do móvel, da partícula, do corpo, em qualquer situação. Por exemplo, a conservativa nós temos o peso. O peso, temos a massa, a única influência que nós temos do peso é a gravidade e a massa dos corpos. Então, o peso a gente sabe que ele sempre aponta para o sentido para o centro, né, para baixo, o peso. Então, independente que for o deslocamento, o peso vai ter uma direção sempre para baixo. Então, é um exemplo de força conservativa, tá? A força dissipativa é aquela, né, que se dissipa, aquela que se espalha, aquela que se acomoda melhor, que se adapta, se coloca melhor no deslocamento, tá? Então, a força, né, dissipativa, ela tem essa função de conservar também uma parte em relação ao deslocamento da trajetória. Ela vai depender do caso aí da trajetória. Então, nós vamos ter, nesse caso, duas características. Quais? Quando o trabalho for maior que zero, positivo, e quando o trabalho for menor que zero, ou seja, negativo. Então, por exemplo, a força peso vai continuar sempre para baixo, no primeiro caso. Quando a força peso estiver para baixo, por exemplo, se você solta um objeto, né? Então, a força peso vai ajudar o objeto a cair e o deslocamento dele vai ser para baixo, né? O deslocamento dele vai estar também para baixo. Então, nesse caso, outro exemplo também é descer a escada, né? Você está descendo a escada e tem uma força também, a altura da escada e a força gravitacional, então vai ser positivo. Ah, professor, mas só que aí a força da gravidade é para baixo, só que você está tentando subir. É o exemplo de aviões, o exemplo de foguetes, que eles tentam impedir a própria força magnética, né, a impedir e vencer a barreira da gravidade, né, e atingir até a velocidade de escape, no caso dos foguetes, né, a velocidade de escape para sair da atmosfera da Terra. Então, nesse caso, quando eu tenho uma força peso para o centro, uma força aplicada em relação a um deslocamento que está contrário à força peso, pessoal, então o trabalho é negativo, tá? Então, guarda aí essa dica. Então, dois tipos, conservativa e dissipativa. Quando o trabalho é motor, tá? Quando o trabalho é motor, a força é conservativa. Quando o trabalho é resistente, nós podemos também classificar como uma força dissipativa, tá? Porque aí, nesse caso, nós podemos ter forças contrárias ao movimento. E aí a gente calcula o trabalho da força contrária e também o trabalho da força, no caso da força aplicada, tá, pessoal? A outra relação que é interessante observar, pessoal, que além disso, quando eu tenho um trabalho, aplico um trabalho em determinada situação para levantar um objeto, eu posso utilizar a própria aplicação de polias móveis e fixas para facilitar. Então, se eu tenho um objeto de 80 quilos, eu não consigo levantar. Então, eu vou pegar uma polia, amarrar esse objeto numa corda para levantar e colocar ele em alguma posição mais alta que eu desejo, sei lá, da empresa, do supermercado, tá? Então, eu vou utilizar ali um mecanismo para eu conseguir levantar, né? Ou posso utilizar uma polia móvel, né, e uma fixa, duas, para dobrar ainda, diminuir, né, 2 vezes mais a força que eu for aplicar, ok? Então, nesse caso, quando eu aplico, né, essa força para elevar objetos, pessoal, a gente sempre interfere que essa força a força aplicada vai ser a força de fato igual à força peso, tá? Então, nós devemos considerar essa questão da força peso com a força aplicada, tá? Então, nesse caso, para levantar alguns objetos, ou até mesmo a duração que isso pode fazer, nós temos a potência mecânica. O que é a potência mecânica, né? É a razão, pessoal, né? O consciente entre o trabalho que é realizado em um determinado tempo. Quando tem um trabalho, né, gastando energia, fazendo, né, gastando uma quantidade de energia, né? Porque para a gente levantar qualquer objeto, né, qualquer ação, a gente também gasta energia. Então, estamos realizando trabalho. Então, a potência média, pessoal, a potência mecânica vai ser o trabalho
né, dividido pela variação do tempo. Esse tempo é em segundos e o trabalho é em joules, tá? Então, a unidade de medida nós temos como joules por segundo, só que no SI nós consideramos que o joule por segundo, né, é equivalente a watt, né? Então, watt, que é a letra também, o símbolo é o W, tá? Então, a potência é calculada em watts, tá? Então, pessoal, essa é a parte de uma potência mecânica. Para calcular a potência, tem o trabalho, tá? Claro, você vai ter que fazer dois cálculos. Calcular o trabalho e depois, tendo tempo, você calcula aí a potência, né, do móvel, do objeto, do eletrodoméstico, né? Que nós, em casa mesmo, nós podemos fazer isso, tá bom? Agora eu vou mostrar uma questão sobre trabalho, né, aplicando os cálculos, beleza? Bom, pessoal, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Uma pessoa deseja levantar um objeto de 450 quilos, tá? A uma altura de 2 metros. Considerando que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o trabalho realizado que deve ser aplicado nessa situação. Olha só, pessoal. Vamos pensar o seguinte. Toda vez que a gente for levantar um objeto, nós sabemos que, lembrar, né, que, ó, peso é sempre uma força para baixo. Então, ele quer deslocar para cima. Então, nesse caso, o deslocamento vai ser para cima. Aí, vamos lembrar. Então, nesse caso, a gente já sabe que o trabalho vai ser menor do que zero, ou seja, o trabalho vai ser negativo. Pessoal, mas como é que a gente vai calcular? A gente vai calcular e aí a gente coloca depois o sinal de negativo. Ou já utiliza, tá? Tanto faz. Então, vamos lá. Ó, trabalho é igual, tal. Qual é a força aplicada, pessoal? Aí é o seguinte, uma observação. A força que é aplicada, pessoal, nesse caso está sendo a força peso, né? Então, a força aqui, ó, aplicada está sendo igual a força peso. E a força peso a gente sabe que é massa vezes gravidade. Então, nós vamos colocar aqui, ó, a força peso. Massa vezes gravidade vezes a distância, né? Massa vezes gravidade vezes o deslocamento. Então, o trabalho, se nada mais é do que a massa. Quanto é a massa? 450 quilos. Professor, se tivesse em gramas, você teria que transformar para quilos, tá? 450 quilos vezes a gravidade, que é 10, e vezes também o deslocamento, que foi 2 metros, tá? Então, nesse caso, pessoal, nós concluímos o quê? Que o trabalho é igual a, isso aqui vai dar 4.000 vezes 2, 9.000, né? 4.500 vezes 2 dá 9.000 joules. Tá? Porém, não terminamos, pessoal. Vamos considerar que o trabalho é negativo. Então, aqui é o trabalho de subida. Então, o trabalho de subida, nesse caso, que é para levantar, a pergunta não fala da descida. Então, se fosse da descida também seria, a gente teria que somar o trabalho de subida e descida, tá? Do objeto. Então, vai ser menos 9.000 joules. Então, aqui concluímos e finalizamos, tá? Essa questão. Professor, então sempre tem que ser isso negativo. Agora vamos supor, se ele gasta o mesmo trabalho de subida e descida, pessoal, então na descida vai ser também 9.000 joules. Só que como na descida o deslocamento vai estar para baixo, né? Vamos ver, a gente vê isso, né? Então o trabalho é positivo. Então quando a gente somar 9.000, né? Menos 9, mais menos 9.000, a gente tem que vai ser zero. Então nesse caso o trabalho que a pessoa realiza é nulo, tá? Porém, para a subida, né, só para levantar, é menos 9.000 joules, tá? Pessoal, então fica aí a dica, que Deus abençoe vocês, qualquer dúvida, tá? Coloca nos comentários e também dá uma curtida. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, tá bom? Então, até a próxima.